Olá! Para quem programa em C, a gente sabe que a busca por um erro simples pode consumir horas. Neste guia, vamos analisar os erros mais comuns da linguagem e, claro, como evitá-los. Pense nisso como um verdadeiro guia de sobrevivência, feito para ajudar a gente a não perder noites de sono na depuração de código e na caça a erros. E o nosso ponto de partida é justamente este. C é uma linguagem rigorosa. A atenção aos detalhes é, assim, absolutamente crucial para que um programa funcione corretamente. Beleza, vamos começar pela primeira categoria, aqueles erros que violam a gramática e a estrutura mais básica do código. O primeiro e mais clássico de todos, o ponto e vírgula. A função dele é simples, encerrar uma instrução. Quando ele falta, como a gente vê aí, o programa simplesmente não compila. E o pior é que o compilador geralmente aponta o erro na linha seguinte, o que acaba causando bastante confusão. Agora, olha que interessante aqui, a forma como a estrutura visual afeta a lógica. Um código sem indentação, com chaves e parênteses todos desalinhados, torna quase impossível saber onde um bloco de código começa ou termina. E atenção, isso não é um erro que o compilador pega, mas é um caminho direto para erros de lógica. E falando em ponto e vírgula, isso nos leva a um problema bem específico e muito, mas muito comum, colocar o ponto e vírgula no lugar errado. E acredite, isso é ainda mais traiçoeiro do que esquecer de colocar. Olha só o que acontece aqui. Um ponto e vírgula logo depois da condição de um if cria o que a gente chama de comando nulo. O resultado, o bloco de código que deveria ser condicional, é totalmente desvinculado do if e executa de qualquer jeito. Já no caso do while, o estrago é ainda pior. Ele cria um loop infinito, porque o corpo do laço, onde a variável de controle seria atualizada, nunca é executado. Com o laço for, a lógica é a mesma. O ponto e vírgula faz o laço executar todas as suas repetições sem fazer absolutamente nada no bloco de código associado. E aquele bloco, que deveria estar dentro do laço, acaba sendo executado uma única vez, só depois que o for já terminou todo o seu ciclo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. A regra geral é nunca, mais nunca mesmo, colocar um ponto e vírgula logo depois dos parênteses das estruturas if, while ou for. Simples assim. Isso evita que toda a lógica de controle seja simplesmente ignorada. Certo, agora vamos para uma outra categoria, aquela dos erros mais sutis, sabe? O código compila, roda bonitinho, mas o resultado está completamente errado. Esse aqui é um clássico dos erros de lógica. Usar um único sinal de igual dentro de um if não compara nada, ele atribui um valor. E em C, qualquer valor que não seja zero é considerado verdadeiro. Então, if x é igual a 2 vai ser sempre verdadeiro, porque primeiro x recebe o valor 2 e depois esse valor 2 é avaliado como verdadeiro. O correto sempre é usar igual para fazer a comparação. O outro ponto que é fundamental entender. O código em C é executado de cima para baixo, em sequência. Isso quer dizer que não dá para calcular uma fórmula antes de ter os valores das variáveis que ela usa. Como a gente vê no exemplo, primeiro é preciso ler os dados com o scanf e só depois realizar o cálculo. Beleza, agora vamos focar nos erros que acontecem na interação com quem usa o programa, ou seja, na leitura e na exibição de dados. O scanf, uma fonte bem comum de dor de cabeça. Para que ele saiba onde guardar a informação que ele leu, a gente precisa passar o endereço da variável. E para isso, usamos o e-comercial, o AND. Sem ele, o programa tenta escrever num lugar aleatório da memória, o que geralmente causa um erro fatal, o famoso segmentation fault. E não é só isso. Cada tipo de variável tem seu próprio código de formato. É obrigatório usar %d para um int ou %lf para um double, por exemplo. Se a gente troca esses especificadores, o programa vai ler ou imprimir lixo de memória, porque os dados são interpretados do jeito errado. É muito importante entender a função de cada comando. O printf serve para mostrar mensagens. O scanf serve apenas para formatar e ler o que foi digitado. Colocar um texto qualquer dentro da string de formato do scanf, como está aí no exemplo, vai quebrar a leitura. O programa vai ficar esperando que a pessoa digite exatamente aquele texto antes de digitar o valor. Aqui é um detalhe pequeno, mas que confunde muito quem está começando. A barra invertida, barra, é usada para caracteres de escape, como o "-n", que significa uma nova linha. A barra normal, barra, é o operador de divisão. Se a gente usar "-n", o programa vai simplesmente imprimir esses dois caracteres na tela.
E para fechar, vamos abordar uma categoria de erros que acontece num nível mais profundo: o jeito como os dados são guardados e manipulados na memória. Isso aqui é uma regra de ouro em C, a contagem de índices em vetores, os arrays, sempre começa no zero. Então, para um vetor de 5 posições, os índices válidos são 0, 1, 2, 3 e 4. Tentar acessar a posição 5, como está no exemplo, é acessar uma área de memória que não pertence ao vetor. É o famoso erro off by one. Olha só, quando uma variável é declarada em C, o conteúdo inicial dela é indefinido. Ela contém o que quer que estivesse naquele pedacinho da memória antes, o que a gente chama de lixo de memória. Por isso que um somador ou um contador precisa ser inicializado com 0. Senão, os cálculos vão partir de um valor aleatório e aí os resultados vão ser totalmente imprevisíveis. Essa é uma peculiaridade importante da matemática em C. A divisão de dois números inteiros sempre vai resultar em um número inteiro. A parte decimal é simplesmente jogada fora. Para ter um resultado com casas decimais, a gente precisa garantir que pelo menos um dos números na operação seja um tipo decimal, como float ou double. Um jeito fácil de fazer isso é escrevendo 5.0 em vez de só 5. E por último, uma distinção que é fundamental. Aspas simples são para definir um único caractere, do tipo char. Aspas duplas, por outro lado, definem uma string, que na verdade é um vetor de caracteres. Tentar atribuir uma string a uma variável do tipo char é um erro de tipo, e o programa não vai aceitar. Dominar esses pontos fundamentais é o caminho para escrever um código em C que seja mais robusto e, claro, com bem menos erros. Obrigado!